Boa noite. Boa noite. Mais uma vez aqui estamos para o nosso Evangelho no Lar. Vamos pegando a nossa água, seja numa garrafinha, num copo. E no momento em que são exatamente 19 horas, vamos elevar o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, em vosso nome, pedindo as bênçãos para cada um que nos assiste neste momento, para aquele que vai nos assistir posteriormente. Te rogamos, Mãe Santíssima, que envolva cada um com seu manto divino, com seu manto de luz. E a Ti, Mestre amado, médico dos médicos, que coloque o medicamento invisível nas nossas águas, para que todo aquele que desta água beber com fé possa sentir o alívio que estiver necessitando no momento. Agradecemos a todos vós, benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, nossos mentores, por todo o auxílio, todo o amparo que nos dão no cotidiano, especialmente nos momentos difíceis. E os convidamos a todos a estarem conosco, nos amparando e abençoando em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Então, hoje, para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: bem-aventurados os que têm o coração puro. E como gostamos deste livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz, com relação ao que nós vamos ler agora, Deixai vir a minhas crianças, diz assim: comece agora, converse, mas não critique, comente, mas não malicie, relate, mas não ironize, eduque, mas não agrida, ensine, mas não violente, ajude, mas não humilhe, conheça, mas não ostente, aconselhe, mas não obrigue, perdoe, mas não imponha, atenda, mas não se irrite, dirija, mas não tiranize, sofra, mas não reclame, vença, mas não despreze, ame, mas não condicione. A pureza de coração não se adquire de uma hora para outra. Acompanha a evolução espiritual na viagem dos séculos e resulta do aperfeiçoamento íntimo. Contudo, nada impede que comece agora. Então, nos aconselhando aí, André Luiz nos aconselhando para que comecemos agora. E diz assim o capítulo 8, iniciando pelo item 1, Deixai vir a minhas crianças, e diz assim: bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus.
Isso também está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. E diz assim: então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que as apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Isso também está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. E nos diz o roteiro sistematizado. Boa noite, Irene. Boa noite, Cristiana. Hoje estou vendo alguém. Marlene, sejam bem-vindas. E nos diz assim o roteiro sistematizado. Que lição nos transmite a passagem lida? Que o reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm o coração puro. O reino dos céus é um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Por que Jesus tomou a criança como símbolo da pureza? Porque a criança, com seus gestos inocentes, desprovidos de maldade e egoísmo, é a verdadeira imagem da simplicidade e pureza. Mesmo em uma criança de maus pendores, suas más ações são dissimuladas pela candura dos seus traços infantis. Jesus disse que o reino dos céus é das crianças? Não, Jesus não disse isso. Jesus deixou bem claro que o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. O aspecto da inocência e candura que vemos nas crianças não constitui superioridade real do espírito, mas a imagem do que deveria ser. E aí nós vamos ver por quê, não é das crianças, mas sim para aqueles que se assemelham. E aí nos diz o Evangelho no item 3 do capítulo 8. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer na vida corporal as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, ainda não tendo oportunidade de manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de uma maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Claro, porque nós sabemos que nós estamos aqui reencarnados, mas nós também sabemos que a misericórdia divina nos dá o esquecimento. Para quê? Para que a gente receba o carinho da nossa mãe. Às vezes vem um inimigo e aquela mãe amamenta e ama, e é isso que Deus quer, que prevaleça o amor. Então, se não tivesse o esquecimento, se a gente retornasse com aqueles todos os nossos defeitos, a criança não teria essa imagem de candura, de inocência.
nós seríamos quem realmente somos, né? Que já viemos com nossos defeitos, que nós não conseguimos melhorar em encarnações passadas. Então, por isso que Jesus disse que se assemelham à criança, não que é para elas, senão seria mais fácil, porque daí toda criança iria, né, seria o reino de Deus, o reino do céu seria para as crianças, e aí nós adultos, não. Então é para quem se assemelha. E aí nos diz o roteiro: por que a comparação entre os candidatos ao reino dos céus e as crianças? Porque a pureza de coração é inseparável da simplicidade, da humildade, tal como estas se mostram em uma criança. Nas crianças, essas virtudes são naturais e não artifícios da aparência. O estado infantil é necessariamente de pureza? Não, pois o espírito da criança já é antigo e, na maioria das vezes, possui muitos defeitos a corrigir e qualidades a aprimorar. O espírito que anima o corpo de uma criança pode ser até mais desenvolvido que o de um adulto. O estado infantil é de esquecimento e ingenuidade temporários, porque nós sabemos que ali pelos 7, 8 anos começa já, por isso que é importante a parte da infância que a gente leve para a evangelização, porque quando o espírito está mais flexível e é mais fácil dele absorver os bons ensinamentos, é mais fácil do pai, a mãe, né, do responsável moldar aquele espírito. Então muitas vezes é um espírito que vem com uma carga negativa, alguma coisa assim, que é um grande devedor, vamos dizer assim, para ficar mais fácil do entendimento, e está mais flexível, está mais fácil, mais sensível aos ensinamentos do pai e da mãe. Por isso aí a missão da maternidade, da paternidade é muito importante. Por isso que diz o Evangelho, que um dia Deus perguntará: o que fizeste do filho a vós confiado? Então, por isso que é importante a infância, estarmos esquecidos daquilo que fomos na encarnação passada, para que tenhamos essa oportunidade de sermos moldados com amor, com atenção, com afeto, e muitas vezes na infância já largamos para trás aquilo de mal que estávamos trazendo para essa encarnação. Isso é muito importante, porque o pai e a mãe, com amor, conseguiram fazer essa educação e tirar de nós aquilo de ruim que estava vindo junto. Então, claro que sempre ficaremos com algumas arestas para aparar, mas é muito importante a infância, que seja feita a evangelização da criança. Se não é espírita, que leve a missa, não importa a religião, toda religião é boa. Toda religião que leva a Deus é boa, sempre. Toda religião que nos torna pessoas melhores, né? E diz assim no item 4: uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de delicados cuidados que só a ternura materna pode dar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e era preciso que assim fosse para cativar sua solicitude. Não poderia ter a mesma solicitude com ele se, em lugar da graça inocente, nele encontrasse, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se ela tivesse conhecido o seu passado. Por causa daquilo que falamos, porque muitas vezes somos mães de um inimigo de encarnação passada. E Deus dá essa oportunidade para que a gente aprenda a amar. E quando vem como nosso filho, a gente ama. Quer dizer, tem casos, né? Mas o normal é amarmos.
Seria preciso, por outro lado, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma grande atividade do espírito, assim como se vê em indivíduos muito precoces. Por isso, com a proximidade da encarnação, o espírito entra em estado de perturbação e, aos poucos, perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, ele fica numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam atrapalhá-lo. No entanto, seu passado reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Ou seja, tudo aquilo que nós já aprendemos fica no arquivo do espírito, fica na memória do espírito. Nós não perdemos aquilo. Por isso que muitas vezes vemos aquelas crianças que tocam piano, né? Que outra coisa, a não ser o espiritismo, não tem como explicar. Ah, mas nunca aprendeu. Quantas coisas já vimos? Vimos aí matemáticos, crianças assim que fazem cálculos, né? Incríveis. E outras coisas que vemos. Né? Se olharmos na internet, nós vamos ver muita coisa a esse respeito. Só o espiritismo nos prova isso através das encarnações sucessivas que vamos passando. Então, essa parte é a parte boa, mas se fôssemos lembrar das coisas ruins também, seria muito mal para o espírito, não nos auxiliaria. Porque imagina, se nós nascêssemos de uma mãe que numa encarnação passada nos assassinou. E isso acontece, nós sabemos disso. Então, como nós olharíamos para essa mãe sabendo disso? Ficaria ruim, não ficaria? Não seria a mesma coisa para o nosso adiantamento, para a nossa evolução espiritual. Então, por isso que Deus é perfeito e Ele nos dá o dom do esquecimento. E aí diz assim: a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso na mesma medida do desenvolvimento dos órgãos. Assim, é possível dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais flexível, aquilo que falávamos antes, e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza. Se às vezes é aquele espírito que tem uma natureza muito perversa, como ele está flexível, ele pode ser moldado pelo pai e pela mãe. E aí diz assim, podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais. Portanto, o espírito torna a vestir por um tempo a túnica da inocência. E Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, por isso que Jesus falou. Porque quando nós vamos encarnar, né? Quando nós vamos vir para cá, o que acontece? Gradativamente, nós entramos para um estado de perturbação, e é por isso que fala da imagem da candura. E nos diz assim o roteiro sistematizado. Por que a criança não se mostra logo como é, para poder suscitar cuidados e ternura maternais, e também
porque a fragilidade do seu corpo, ainda em formação, é incompatível com o caráter de um adulto. Para que não lhe imputemos excessiva severidade, Deus dá aos seres, quando nascem, todos os aspectos da inocência. Como é possível ao espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando criança? É que esse caráter está temporariamente adormecido, em razão do esquecimento por que passa o espírito ao encarnar, e só se manifesta gradativamente após o nascimento, à medida que os órgãos se desenvolvem e ele retoma a plenitude da consciência. Ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono. Por isso, não lembro, mas se não me engano é no Nosso Lar que tem no filme, tem no livro também, lógico, mas tem a despedida de alguém que ia encarnar. Então, também acontece assim como aqui, quando a gente desencarna, que dá uma tristeza, dá o luto e tal, segundo dizem, né? Que eu não lembro, não lembramos. No plano espiritual também, a gente se despede daqueles nossos amores que estão lá conosco, dos nossos queridos, dos nossos amigos, nossos afetos, e vamos para essa câmara lá, e também, então, e é só que eles ficam lá torcendo por nós aqui, orando, pedindo por nós aqui. Creio eu que bem mais do que nós por aqueles que estão lá. Então é bem importante isso, bem importante. E diz assim: qual a importância, enfim, do estado de infância? Essa importância é vital. Proporcionar ao espírito um recomeço com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. Nessa fase é que se lhes pode transformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Isso também está no Livro dos Espíritos, na questão 385. Então, bem importante. E para encerrar, nós vamos ler também do livro Vivendo o Evangelho, também referente a esses itens que lemos, do capítulo 8, itens de 1 a 4, diz assim: Filho de Deus, a criança sente proteção em casa. O homem de fé ampara-se na providência. A criança tem tudo a conhecer. O homem de fé sabe que precisa evoluir. A criança aprende as regras de conduta. O homem de fé acata as leis divinas. A criança confia nos pais. O homem de fé entrega-se a Deus. A criança supera dificuldades no aprendizado. O homem de fé vence obstáculos no aperfeiçoamento íntimo. A criança é ingênua. O homem de fé é simples. A criança vive sem maldade. O homem de fé procura o caminho do bem. A criança é naturalmente feliz. O homem de fé cultiva a alegria de servir. A criança é frágil. O homem de fé é humilde. A criança é a promessa dos dias vindouros. O homem de fé é o candidato à evolução espiritual. Criança e homem de fé realmente se assemelham. Jesus tomou a infância como símbolo de pureza do coração, entendendo que a criança é o filho que deposita confiança nos pais,
atende suas recomendações, reconhece-lhes o valor, obedece aos ditames da disciplina e do estudo e é submisso ao esforço constante do crescimento integral. Para alcançar o reino dos céus, o homem tem que agir da mesma forma, abandonar a crença orgulhosa de que é o rei da criação e assumir definitivamente a condição de filho de Deus. É só isso, mas é difícil. Fazer tudo conforme Jesus ensinou. Por quê? Porque até um pensamento nosso desagrada a Jesus quando a gente pensa mal. E a gente ainda está engatinhando na evolução. A gente ainda ainda é falho, ainda é pequeno, ainda erramos. Infelizmente. Mas estamos no caminho certo. Tanto é que estamos aqui, fazendo o evangelho, iluminando o ambiente onde nos encontramos, nos conectando com o plano superior. E isso é muito bom. E isso nos faz bem. E isso que importa. Então, uma vez mais, vamos encerrando esse evangelho, elevando o nosso pensamento a esse mestre amado e pedindo que sejamos conduzidos em mais uma semana de trabalhos, de estudos, de tudo que colocarmos à mão, que possamos pedir a proteção da providência divina, que o nosso anjo guardião, nosso mentor esteja conosco, nos intuindo o caminho certo a seguir, nos amparando nas horas difíceis, nos iluminando quando acharmos que não tem saída, que está muito escuro. Mestre amado, derrama sobre nós tuas bênçãos de amor e paz, que a tua luz nos ilumine e nos conduza por mais uma semana, que amanhã se inicie. Por tudo te agradecemos e dizemos que assim seja. Muito obrigada. Lembrando sempre que temos atendimento fraterno no Messenger, temos as irradiações diárias, aquelas irradiações que fazemos para todos os irmãos enfermos. É só me mandar o nome pelo Messenger, estaremos orando, tá bom? Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.